São hábitos que te ajudam no seu trabalho, na sua relação com seus pais, com a sua namorada. Então, são pequenos detalhes, assim. Às vezes a gente fica esperando grandes coisas para as mudanças acontecerem, mas às vezes as mudanças elas estão nos pequenos hábitos mesmo. E aí, meu parceiro? Boa, mano. Como é que você tá, Tá, irmão? tá bem, mano? Tô bem, e você, Boa, mano? mano. Satisfa. Nossa, eu bebi muito... Aliás, eu ia falar que eu bebi muita pouca água hoje, mas eu bebi pouca água hoje. Pouca água, né? Nossa, mano. E é tão bom assim quando você passa longos períodos sem beber água e aí você bebe uma água. Não, eu só tomei agora, ainda não tomei água hoje, acredita? É, então, é importante. Às vezes eu me sinto não saudável quando eu não bebo água. E minha família ela já tem um certo histórico de cálculo renal, que fala, pedra nos rins. É. Então, assim, eu morro de medo de ter essa parada. Na minha família não tem... Na verdade, a gente não tem nem tanto hábito assim de tomar água. Acho que quem toma só é minha mãe. De Que resto, loucura. a gente não toma muito água. Eu acho que eu tomo só quando eu tô praticando exercício físico. Tirando isso, eu não lembro de tomar água, né? Então, Tá, é um hábito que você precisa melhorar, né? Melhore. Falando Melhore. sobre hábito, boa noite a todos. It's your boy Chris. Sou poeta, mano. Sou poeta. E aí, gente, como é que vocês estão? Bem? Beber essa aguinha aqui de novo para molhar as palavras e trocar uma ideia sobre hábitos hoje. A ideia que eu quero trocar sobre hábitos, eu acho que é mais no sentido de alguns hábitos por serem hábitos, então é algo que tende a ser corriqueiro. Alguns hábitos que nós temos que talvez não seja tão interessante pra gente, não é tão bom pra gente, mas é difícil deixá-los ir. E também discutir alguns hábitos que a gente já melhorou, né? Algumas paradas, alguns comportamentos que a gente tinha que já melhoramos. Eu sempre vou destacar a importância da gente celebrar cada evolução. E aí, falando sobre hábitos, irmão, tem algum hábito seu assim que você hoje não tem mais ou que você está tentando se desvencilhar, mas está sendo difícil? Eu acho que se tratando de não comportamento, mas sim, eu acho que eu mudei muito os meus hábitos dos lugares onde eu frequento e as coisas que eu gosto de fazer normalmente, né, no meu dia a dia. Hoje eu busco, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada e que gostava, por exemplo, de repente sair para um lugar assim, que às vezes não fazia tanto parte do meu costume, mas eu tinha o hábito de ir para acompanhar amigos, né? Hoje eu já tenho outras preferências, então tipo, já mudei os meus hábitos, os lugares que eu frequento e também de tentar ter uma organização um pouco melhor, porque era uma coisa que eu antigamente não achava tão importante, mas hoje eu vejo a importância disso para que eu consiga, no meu dia a dia, ter uma coisa, ter um pouco mais de rotina mesmo, né? Conforme o tempo vai passando, eu acho que a gente vai sentindo um pouco mais de necessidade devido à demanda das coisas que a gente faz, naturalmente aumentando, pelo menos eu sinto isso. E pode às vezes parecer uma parada muito boba, assim, mas são pequenos comportamentos, pequenas melhoras que no final vão dar grandes resultados. Então, por exemplo, se você é uma pessoa desorganizada, provavelmente às vezes você vai te demandar mais tempo organizando coisas por conta de acúmulos de desorganizações que você deixou de organizar, sendo que você já poderia ter otimizado esse tempo. E aí você vai gastar mais tempo organizando essa bagunça, sendo que você já poderia estar aproveitando esse tempo de outras formas, sabe? Então acaba que você vai ter um retrabalho por conta de um hábito que você não tem, uma atenção, um cuidado que você não tem. E eu acho que isso tudo é importante também para a gente dar mais seriedade para a gente mesmo, assumir esses compromissos, principalmente para quem é muito jovem, às vezes para quem está no início dos seus 20 e não tem às vezes muitos hábitos de ser uma pessoa organizada em relação a tarefas, em relação à rotina, em relação ao horário. Mas eu acho que são certas disciplinas que, se você quer ser uma pessoa melhor, é importante você ter. Eu acho que nada é uma regra 100%, eu já falei isso também no pod, a ideia aqui também não é deixar uma regra, é só expor a nossa opinião mesmo, é a forma como a gente pensa. A gente vai falar sobre isso em outros episódios, mas eu não quero que vocês tenham a nossa opinião como uma verdade também. A ideia não é essa. Mas voltando a falar sobre hábito, uma parada que eu sinto que eu preciso melhorar talvez, eu acho que eu desaprendi a ficar entediado. E aí sempre que eu tô entediado, eu tenho esse hábito de recorrer às redes sociais, aquele certo tipo de entretenimento barato de 2 minutos que você apenas consome um conteúdo qualquer, só que eu noto que isso está me cansando. E muitas vezes a gente nem precisa desse conteúdo, né? Porque às vezes a gente está rolando o feed, a gente está rolando ali os stories, está vendo ali os stories, só que a gente não está prestando atenção em nada praticamente, porque a gente só está entretendo o nosso cérebro durante um período do tempo ali,
no qual a gente realmente não está consumindo nada, a gente só está distraindo a nossa mente de certa forma, né? O que eu acho que, assim, pode ser que, não estou colocando falando para você, não faça isso, não, acho que é até interessante, mas a gente tem que colocar um certo filtro para que a gente possa manter um pouco da nossa sanidade, pode-se dizer, né? Por causa que é importante a gente ter esse hábito também de repente, não fazer nada, ou você quer ler um livro, você lê um livro, ou até mesmo até dormir. Hoje eu vejo principalmente por mim, porque eu tenho uma dificuldade, né? Porque está melhorando aos poucos, mas eu acredito que hoje eu acho que eu preciso dormir, eu preciso de um tempo hábil para eu poder descansar, eu preciso conseguir, que nem hoje eu tô com o meu fone, se alimentar. Assim, desculpa cortar, mas assim, era uma parada que você não prestava atenção e eu sempre falava para ele, irmão, se alimenta. Olha como você fica quando você não se alimenta. Então, o poeta ele tinha um hábito de passar longas horas sem se alimentar. E aí, depois que a gente começou a trocar essa ideia, ele começou a se alimentar em alguns intervalos, quando dá também, porque às vezes não vai dar, realmente, a gente entende. Mas você notou que agora você consegue extrair o melhor de você por conta desse hábito que você passou a adotar, né? E são 2 pontos, por causa que uma é o que a gente estava comentando agora, que é o uso das redes sociais, que eu acho que eu diminui bastante. Às vezes eu tenho até, na verdade, que ficar me cobrando, às vezes, para eu fazer o que eu tenho que fazer nas redes sociais, que eu trabalho com postagens e tudo mais, que às vezes eu vejo que eu falo, nossa, eu não peguei no celular, não fiz isso. Então, às vezes eu tenho que me cobrar, de certa forma, porque eu também trabalho com isso, mas eu acho que isso me fez melhorar nesse aspecto. E não só isso também, agora a outro ponto é o que eu estava comentando sobre a organização, porque hoje que eu me sinto um pouco mais organizado, nem é uma organização muito à frente. Mas aquela coisa que se diga, nossa que cara que pessoa organizada. Não é isso, mas já é uma coisa que eu já estabeleci um horário para as coisas. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer isso. Eu falo, eu tenho que sair de casa, por exemplo, 11 horas da manhã eu já tenho que ter saído de casa. 11, 11 e meia, pelo menos é uma margem que eu tenho, que é uma estimativa mais ou menos, porque hoje eu tenho um trabalho na parte da manhã que eu faço em casa, até esse horário eu preciso sair esse horário para conseguir ir para a academia, para depois eu ir para fazer outros trabalhos e conciliar com as aulas que eu costumo fazer também. Normalmente o meu dia está mais ou menos em cima disso e a organização vem em cima disso. Se tratando realmente do hábito que a gente comentou, ele traz justamente isso, porque eu sei que era um hábito ruim que eu tinha de deixar com que as coisas fossem acontecendo e só vai acontecendo e foi. Aí agora eu comecei realmente a entender, criar esse hábito de ter organização e de colocar um certo horário para fazer as coisas. Então até tal horário, até tais horários eu preciso fazer tal coisa para que eu consiga não me enrolar, voltando também, porque tudo isso resulta em uma alimentação melhor, um pouco mais de horas de sono, entendeu? Então o resultado disso ele compensa bastante, mas tudo vem da mudança de hábitos também, né? São hábitos que te ajudam no seu trabalho, na sua relação com seus pais, com a sua namorada. Então, são pequenos detalhes, assim, às vezes a gente fica esperando grandes coisas para as mudanças acontecerem, mas às vezes as mudanças elas estão nos pequenos hábitos mesmo. E você tocou num ponto muito interessante em relação ao sono, porque eu sinto que eu preciso melhorar isso ainda, sabe? É um hábito que dá para eu melhorar na minha vida. Eu já consegui dormir 8 horas, mas é muito difícil isso às vezes, principalmente para quem tem uma rotina como a minha, que chega tarde em casa e já precisa acordar cedo para trabalhar também. Então, é difícil você realmente ter um bom hábito do descanso, mas é comprovado que dormir realmente é importante e dependendo da quantidade de horas que você dorme, você vai conseguir ter um desempenho melhor durante o dia. Então, é um outro hábito também interessante da gente notar. E aí, pensando em hábitos que você melhorou, tem um no qual eu melhorei que eu venho trabalhando, mas eu acredito que hoje já estou melhor, é não ser tão impulsivo. Antigamente eu lembro que eu respondia muito rápido as coisas, assim. Às vezes eu falava sem pensar, então eu tinha um hábito de ser muito impulsivo, principalmente às vezes em situações estressantes. Então eu sempre acabava alimentando mais o meu estresse e aí às vezes dependendo da situação acabava rolando uma discussão, mas porque eu não tentava me controlar, eu era muito impulsivo, assim, eu não media muitas consequências, sabe? Então hoje eu vejo que já é um hábito que eu penso melhor para falar, eu respiro. Em situações de estresse, a respiração ajuda muito, principalmente. Então eu respiro, eu tento elevar minha mente para um outro local e não focar tanto nesse estresse, sabe? E são hábitos também, são hábitos que quando você está em uma situação de estresse, você também precisa treinar, adequar o seu cérebro a agir de uma forma diferente. Então, você também consegue educar ele
isso também pode ser um hábito, sabe? Com certeza, né? Eu já tinha, no meu caso, eu sentia que era o oposto, né? Eu sempre fui muito passivo, mediante as coisas. Muitas coisas, na verdade, acontecendo, na qual eu deveria tomar uma atitude, mas muitas vezes eu não tinha maturidade para fazer isso, muitas vezes eu não tinha... não consigo dizer exatamente, mas eu sentia que as coisas não fluíam da forma com que eu queria. Eu não conseguia me colocar nas situações da forma com que eu queria. Eu tive que também aprender com o tempo, mas é um hábito também. À medida com que o tempo vai passando, que você vai começando a entender um pouco melhor e quais momentos você consegue expressar a sua opinião, quais momentos você também consegue ouvir, de certa forma, seja de uma recíproca na qual não atinja ninguém e também não te atinja, porque quando você é muito passivo, tende também as coisas só te atingirem e você não vai externalizar isso de alguma forma. E aí você comprime muitas das coisas você acaba comprimindo, né? Então, com o tempo eu fui começando a me acostumar com isso, a colocar as situações que se passavam na minha cabeça e começar a ter uma argumentação diante a isso, né? Não necessariamente só me opor, mas sim colocar quais são as minhas opiniões, quais são os meus pensamentos sobre. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita opinião, mas que sentia que pelo bem coletivo eu não colocaria essa opinião de forma alguma, porque isso poderia ir contra uma ideia que uma pessoa de repente poderia não gostar, ou sei lá, alguma situação. Então, com o tempo, na verdade, eu fui me acostumando com isso. Então, foi mais uma atitude que eu tive que tomar, que é o oposto à sua, né? Que na verdade você foi aprendendo com o tempo ao contrário, e eu fui começando a entender como que eu poderia fazer isso, mas sempre de uma forma respeitosa, né? É que você é um humano que você evita muito conflito, né? Eu entendo isso. Isso é interessante também. Hoje eu procuro também algumas situações, porque às vezes eu acho que não vale a pena. Não vale a pena impor a minha opinião, sabe? Primeiro que eu acho que a gente vai falar sobre isso em um outro episódio, mas às vezes eu acredito que a gente tende a impor a nossa opinião como uma lei, e aí se a pessoa ela pensa diferente da gente, muitas vezes a gente pode se sentir ofendido, sabe? Então eu acho que é uma parada que a gente também precisa começar a entender, a respeitar e ouvir uma opinião contrária à nossa, sem achar que a pessoa ela tá sendo rude ou ela tá sendo ofensiva com a gente, entende? E ainda se tratando sobre hábitos, uma parada que eu gostaria de voltar também é o quão difícil às vezes você parar de ter um hábito e entender que isso não vai ser um local fácil. Às vezes pode até ser uma zona fora do seu conforto, porque quando você se desfaz de um hábito, por ser um hábito, em alguns momentos da sua vida você vai querer voltar para aquele hábito. Às vezes vai até parecer soar errado você não estar mais fazendo aquilo, porque aquilo era um hábito. Então, por exemplo, se você tinha um costume de sair todo final de semana para beber, no primeiro final de semana que talvez você não saia, você vai sentir falta. Talvez você acredite que está sendo errado você estar na sua casa. Pô, eu devia estar com meus amigos agora, eu devia estar bebendo. Mas aí você precisa lembrar o propósito do porquê você iniciou isso, do porquê você está mudando os seus hábitos. Então, eu acredito que às vezes a mudança de hábito, ela pode ter uma linha tênue e você acreditar que você pode estar fazendo algo errado, porque era um hábito que você tinha, no qual você deixou de ter. E eu acho que essa troca de pele, essa mudança de comportamento, às vezes pode realmente soar errado, pode soar como você não tá no caminho certo, sabe? Até porque o tempo passa também. Eu gostava muito de ir pro carnaval, né? Tipo, vou ali com os parceiros, né? Só que com o tempo, como é interessante a gente tratar dessa questão do hábito. Porque durante, eu acho que os últimos 3 anos da minha vida, 3, 2 anos, eu ia por hábito. Eu não ia mais porque eu gostava. Uhum. É porque eu tinha um hábito, assim, eu comecei a ir não muito novo, mas, por exemplo, eu era bem mais novo do que eu sou hoje. Mas aí eu me divertia muito quando eu ia, né? A gente ia lá, era uma festa, mas de uns tempos pra cá não é mais uma festa pra mim, entende? É só um hábito que eu tinha de ir, que eu achava divertido, né? Aí via, nossa, mas você ia, bebida pra caramba, mulher pra caramba, tipo, aí parecia ser Qual que é o sentido hoje disso na sua mano, vida, não faz sentido nenhum pra mim. Eu Sim. olho pra mim e falo, mano, mas que... Sabe, a última vez que eu fui, eu falei, mano, mas o que eu tô fazendo aqui, mano? Sabe? Nossa, isso é muito louco quando você tá num lugar... E eu não tava fazendo nada, mas eu só tava pensando, falei, mano, mas como é que eu achava isso bacana antes? Eu entendo, porque o tempo passa, né? Antes era muito bacana, era muito legal. Tô falando nada, tem muita gente que eu acho que deve estar assistindo que gosta de carnaval, eu sempre gostei. Só que hoje não faz mais sentido. Eu me visto de uma forma diferente, eu me comporto de uma forma diferente. Eu sou uma pessoa que
cresceu. E antes eu escutava as pessoas falando isso, né? Quando você crescer, essas coisas, antes eu achava que era uma limite de idade. Eu falava, não, eu vou ser assim a Não vida existe toda. Mas isso. não. É que você começa a ter novos hábitos. Você começa a ter novas referências. Você começa a gostar de novas coisas. Hoje em dia, que nem hoje é um dia que eu estou muito cansado. Mas por quê? Porque eu passei alguns dias sem dormir muito. E antes eu passava dias sem dormir e pra mim, nossa, tranquilo, agora eu já sinto sono já, tipo, já fico, falo, mano, já não dá mais, eu não consigo ficar, antes eu ficava 10 horas de pé no carnaval, 11, era um hábito pra mim ficar aí, por aí vai, 12 horas se deixar, mas hoje em dia já não dá, hoje em dia já reduziu pra no máximo 6. E olha que loucura, imagina se a gente começa a transformar esses hábitos, às vezes, que a gente tem de entretenimento, em hábitos produtivos. Então, ao invés de você passar, sei lá, 5 horas na rede social, que é um hábito que você tem, e se você começasse a passar 3 horas e 1 hora você lê um livro, outra hora você estuda alguma coisa. A ideia aqui não é a gente tornar um robô de produção o tempo todo. Eu sou completamente contrário a isso, tá, gente? Essa não é a ideia. Eu também acredito que a gente tem que ter nosso momento de lazer, o nosso momento de não pensar em nada, de deixar a cabeça livre. Eu acredito nisso também. Mas começa a pegar esse tempo que você tem com esses hábitos que não são bons para você, que te tiram da sua melhor versão, da pessoa que você quer ser, e coloca hábitos que realmente condizem com a pessoa que você quer ser. Então, às vezes, se é um hábito que não te apetece mais, que você acredita que já não é mais para você, começa a tentar implementar um hábito que é da pessoa que você deseja ser. No começo não vai ser fácil, vai ser realmente um desafio. Como eu falei, às vezes pode até soar errado, porque você está deixando um hábito para trás, uma parada que você fazia rotineiramente para trás. Então vai ser difícil mesmo, vai ser um lugar desconfortável. Mas eu acho que a evolução vem daí, né? E não é fácil, né? Assim como tudo, toda mudança, na verdade, ela vai ser desconfortável no início. Seja ela, às vezes é uma mudança necessária no sentido de, tipo, não faço, tal coisa não faz mais sentido para mim, mas ainda vai ter uma parte no seu subconsciente que vai te parecer que a saída é aquilo que você fazia, quando na verdade você tem que escutar o seu eu atual. Sempre vai ser. Nunca dá pra gente ficar apegado a algo que a gente viveu ontem. Seja um relacionamento, seja o que for. Isso acontece até mesmo, é muito comum hoje você ver as pessoas voltando a ex-namorado ou ex-namorada, ou seja o que for, mas de certa forma, na verdade, é só por uma recordação de algo que já foi vivido. Não é sobre o hoje, é mais sobre o ontem do que sobre o hoje. E nunca vai ser a mesma coisa. E isso a gente às vezes tem essa mania, né, de querer voltar para as mesmas coisas, mas nunca vai ser igual. Porque a vida vai passando, as experiências vão mudando, as pessoas não são iguais. E aí, às vezes, as pessoas elas voltam para esses velhos hábitos e esperam resultados diferentes, mas você está voltando para um antigo hábito seu, sabe? Então, como esperar um resultado diferente? E tudo depende também. Eu voltei, eu acho que há 2 dias, a influência da Sofia a assistir Naruto. Assistir anime. Aí eu tava realmente recordando, assim, aí eu voltei para um hábito, mas falou, mano, foi muito positivo. Porque tá me reconectando com o eu da infância. Perfeito, tá faz bem para você. Faz bem para mim, tá me reconectando com uma coisa onde, há um momento da minha vida onde nada existia. Só existia eu e uma televisão assistindo com pressa, porque eu tinha que pegar a perua para ir para a escola. Então, tipo, eu lembro disso. Então é um hábito que eu tinha quando eu era da infância, que tipo, hoje estar assistindo está me remetendo a algo da infância, mas é saber discernir também que não é tudo que é igual, não é porque eu voltei a esse hábito que eu vou voltar ao mesmo hábito. Eu gostava de tomar, sei lá, um determinado tipo de chá, agora vai ser a mesma coisa agora. Estou dando um exemplo qualquer, mas não é assim, não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa para tudo. É isso que eu quero dizer. Mas você foi perfeito agora, porque da mesma forma que a gente às vezes volta para velhos hábitos, velhos padrões que não nos fazem bem, há aqueles hábitos que nos fazem bem, né? E tiram o que é melhor da gente. Então, assim, perfeito. A gente já falou sobre isso no episódio também. Eu acredito que há uma parte muito importante da gente voltar a recordar quem nós somos, a gente voltar a alguns velhos hábitos da infância. Eu acho que isso faz bem pra gente. Eu sei que para a infância, às vezes, de alguns pode não ter sido a melhor parte da vida delas. A minha infância ela não foi completamente fácil.
mas eu consigo identificar que tiveram bons momentos, momentos genuínos que me fizeram me sentir muito bem e guardar com carinho essa época na minha vida. Então, alguns hábitos de quando eu tinha como criança, como, sei lá, assistir um seriado, por exemplo, é bom também ter na vida adulta. É muito bom realmente ter essa reconexão. Então, eu acho que foi a melhor forma da gente terminar isso, é realmente você identificar quais são os velhos hábitos ou alguns hábitos que não te fazem bem e tentar mudar isso. Eu acredito que grandes mudanças vêm de pequenos comportamentos e identificar quais são os bons hábitos também, às vezes alguns que você deixou de ter e passá-los a ter novamente, né? E para você, irmão, você tem alguma coisa que você ainda queira pontuar? Eu acho que foi mais isso. E é bacana falar disso porque, tipo, a gente começou falando sobre hábitos que não eram bons e a gente está finalizando falando sobre hábitos bons, na verdade, que a gente tinha e que acaba se esvaindo por algum motivo. Entendeu? Então, eu acho que a gente saber... eu acho que o que mais me conduz essa conversa é a gente saber olhar para si. Entendeu? A gente olhar para nós mesmos ali e falar, pô, eu estou entendendo aquilo que era eu antes, não sou eu hoje, e aquilo que eu deixei de ser, mas que pode ser retomado porque era uma coisa muito positiva. Então, eu acho que, acho que cabe essa reflexão, e isso é individual. Não vai dar para a gente falar sobre isso para você, mas eu acho que cabe a cada um conseguir olhar para si e mais ou menos discernir qual que é a ideia, entendeu? É isso, perfeito, rapaziada. Tamo junto, pensem nos seus hábitos e... Bye! Tamo junto.